É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui, mais uma discussão. E hoje eu vou falar aqui para vocês, vou trazer um tema, né, um tema bem interessante para a gente poder refletir, né, sobre o assunto, que é com relação às possíveis complicações e cuidados, né, que nós temos que ter com o paciente ah, que será submetido aí à mesoterapia, tá? Então nós temos que tomar alguns cuidados. Vocês vão ver que a literatura ela cita, né, complicações como lesões cutâneas, né, se você não tomar cuidado, não fizer uma técnica de asepsia muito bem feita. Então nós temos que sempre tomar esse cuidado, beleza? Então eu vou iniciar esse nosso bate-papo aqui trazendo o seguinte, né? Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês se atentem aqui é com relação, né, ao possível ali aparecimento de um eritema, né. Então o eritema você vai causar ali, eh, por exemplo, olha aqui ó, dor, tá, então dor, a gente, né, pode gerar algum tipo de desconforto e pode ficar alguma marca na pele, alguma vermelhidão, a gente tem que tomar esse cuidado, beleza? Justamente porque quando você faz uma puntura, né, quando você faz uma puntura, você tem ali um estímulo também, um pouco irritativo. Então, cuidado, tá? Orienta sempre o paciente. É muito importante, ó, sempre orientar o paciente no sentido de: olha, senhor, senhora, eu vou aplicar aqui uma técnica, né? Essa técnica é uma agulha muito fininha, uma agulha muito pequena. Ela não vai traumatizar a pele, não vai promover nenhum tipo de lesão, tá? Mas assim, o senhor vai sentir uma picadinha e tal. É muito bom sempre bom orientar o paciente nesse sentido, beleza? Sensibilidade, olha aqui, ó, sensibilidade ao anestésico, tá? Sensibilidade ao anestésico. Então, uma das perguntas, né, de rotina que eu sempre faço para os pacientes é a seguinte: olha, o senhor, né, ou a senhora, você tem alguma alergia com algum anestésico do dentista? Por que que eu sempre pergunto isso, tá? Porque muitos pacientes eles têm alergia com a lidocaína, né? Então, lembrando, né, o que nós vamos discutir não é a aplicação de lidocaína, o que nós vamos discutir é a aplicação de procaína, beleza? Então, o cuidado, né, se você já tem um paciente que: Olha, eu realmente eu não posso com eu tenho alergia, né, com anestesia do dentista, tal". Então, assim, é o cuidado que você tem que ter e nesse tipo de paciente você faz uma aplicação, faz 2 aplicações, faz 5 aplicações e observa a reação da pele, observa a reação do paciente, observa se ele vai ter algum tipo de instabilidade, alguma coisa. Então você sempre tem que ficar atento com relação aos pacientes que são mais sensibilizados, ok? Observar aqui, ó, reação alérgica ou também infecção, tá? Então ficar sempre esperto com infecção. Se o paciente ele tiver um uma propensão a desenvolver feridas ou se ele tiver com uma ferida aberta, ele tem uma porta de infecção, você tem que tomar mais cuidado ainda. Se for um paciente com diabetes, um diabetes descompensado, um paciente que é tem alguma coagulopatia, então um paciente que tem riscos de sangramento, você não vai submeter, claro e óbvio, esse paciente à mesoterapia, né. Então observar sempre 2 horas após a sessão, é importante, né, você monitorar seu paciente: "Olha, aconteceu alguma coisa? Como é que o senhor ficou? O senhor está com algum desconforto ou não?". Então ficar atento nesse sentido e também com uma semana aí após a aplicação, beleza? Você pode observar, né, um pouquinho de hiperemia na pele, um pouco de vermelhidão na pele, também, né, o anestésico, né, ele é um vasodilatador. Então, não fique assustado nesse sentido, tá? Procaína, ela é muito segura, tá bom? Procaína, ela é muito segura. Hematomas, né, então o paciente fez um grande hematoma após uma aplicação, tomar cuidado e monitorar o porquê que isso aconteceu, tá? Não é comum os pacientes desenvolverem ou, né, terem hematomas quando você aplica aí
a mesoterapia, tá bom? Uso de anticoagulante, então acabei de falar, o paciente tem que estar controlado minimamente com os exames de TTPA dentro da normalidade, com INR também normal, plaquetas desse paciente a mesma coisa, hemoglobina também tem que observar, hemoglobina, hematócrito, tudo isso faz parte de você ter segurança na hora da sua aplicação e cuidado com pacientes que possuem predisposição. Se o paciente já chegou para você contando uma história, olha, eu sou alérgico, tenho uma alergia bem importante com dentista, não tolero anestesia, por mais que nós usamos a procaína e ela é uma droga muito segura, ela é uma droga que no geral nós não vimos complicações, sempre temos que tomar cuidado. Tem aquele paciente, e aí vai muito do teu feeling, né? Tem aquele paciente que você olha para ele, ele começa a falar para você: "Olha, eu tenho medo de agulha, eu, tenho algum receio de fazer aplicação de algum anestésico, de alguma coisa, de alguma substância". Talvez naquele momento esse paciente ele não esteja seguro para poder receber a técnica, tá? Então, evite problema nesse paciente. Minha recomendação é que você não faça, perfeito? Vamos ficar atento com algumas reações, tipo vaso vagal. Então, o paciente ele pode ter uma reação vagal. Quais são os indicativos dessa reação vagal? Primeiro, ele pode falar para você, ele pode comentar com você que ele está com a mão suando, então ele está com uma sudorese, ele está com uma sensação de taquicardia, ele está com uma sensação ali, né, uau, ele aumentou a frequência respiratória, ele está ficando pálido, ele está perdendo a força. Isso são reações, né, chamada de reação vasovagal. E aí, se esse paciente ele já tiver essa predisposição e por conta da agulha, né, então eu vou dar um exemplo aqui para vocês hoje, tá? Hoje aqui na minha clínica eu tratei de uma paciente que ela tem um sinal de sobrecarga na região à direita aqui do músculo escaleno do esternocleido, e hoje eu fiz, né, a mesoterapia nessa paciente. Então eu fiz lá a marcação dos meus pontos, peguei a medicação que eu fui usar nela e acabei aplicando na região local. Lembrando, aqui nós temos a carótida, nós temos o seio carotídeo, e se você estimular muito a região do seio carotídeo, lá você pode predispor o paciente a uma bradicardia. Então você tem que tomar sempre esse cuidado, tá bom? É raro acontecer o reflexo vasovagal? É raro acontecer, mas pode acontecer, tá? Então, sinais clássicos: sudorese, taquicardia, taquipneia e também palidez. Tem que sempre ficar esperto, ok? Frio, tremor, importante sempre explicar o procedimento. Às vezes o paciente está tenso. Para ele pode ser uma novidade você estar ofertando esse tipo de terapia para ele, ou esse tipo de técnica de tratamento para ele. Então, eu acho que aqui vale muito bem o cuidado de você monitorar esse paciente, de você deixar muito claro o que vai acontecer com ele na sessão, beleza? E vamos lá, né? O que que nós vimos, né, até com esses autores aqui, ó, então tem a referência aqui, um artigo de 2006, e aqui nós temos um artigo de 2011, né, então nós pegamos algumas complicações que esses artigos eles citam. Então, olha só, eu vou ler tudo o que essa coluna está mostrando aqui para mim, ó. Então, por exemplo, ó, erupções liquenoides, indução de psoríase, urticária, necrose cutânea, lúpus eritematoso sistêmico, paniculite, né? Acromia na pele, vitiligo aqui, atrofia. Tudo isso foi descrito por esses autores, tá? E isso por técnica inadequada ou produto injetado. Então, por exemplo, aqui tá mostrando para vocês, olha, proibido a utilização de produtos alcoólicos ou oleosos, tá? Então é proibido fazer esse tipo de aplicação. Não é recomendado na mesoterapia fazer esse tipo de aplicação, beleza? Sangramento local transitório. Então pode ser que, lembram da primeira camada da pele, ela não tem praticamente nada de vascularização. Segunda camada, eu já vou ter sim vascularização, né? Então, às vezes vai sofrer um pontinho local, algum sangramentozinho. Então, se isso acontecer, ou pega uma gaze, ou pega um algodão, ou pega papel também. Papel estanca o sangramento muito rápido, né? E você observar aí sinais inflamatórios. Lembra, em 2 horas e também
em uma semana. Então, sempre observar se tem esse tipo de alteração, beleza? Eh, Essas complicações que vocês estão vendo aqui desculpa, nesses 2 artigos, essas complicações elas são raras, tá? Porém, porém, elas podem acontecer, tá bom? Podem acontecer. Por isso que eu sempre falo, recomendo, reforço, né, muito. Eu vou até ampliar um pouquinho a tela para mim. Eu falo e reforço muito com os alunos, né? Eu falo assim: "Olha, tem que sempre tomar cuidado com esse tipo, né, tem que sempre tomar cuidado com esse tipo de situação". Por que que a gente sempre reforça isso, né? Porque muitas vezes, né, o colega, ele nunca passou por uma situação, de injetável, o colega, ele nunca, está diante de ele acha que nunca vai acontecer uma complicação, então é o famoso "nunca vai dar nada", tá, o famoso "nunca vai dar nada". E eu já falo para vocês o seguinte, né, esse "nunca vai dar nada" é onde a gente tem que tomar cuidado, tá. Por quê? Porque muitas vezes você acaba tendo segurança na hora de você praticar uma técnica, e essa segurança, você vai praticar uma, 2, 3, 4 vezes, e aí, por exemplo, você acha que: "Nossa, eu já domino toda essa técnica, tá, eu já domino toda essa técnica, eu não preciso ali de tomar mais esses cuidados", porque a gente acaba deixando isso acontecer, né. E sempre que eu vou fazer aplicação em algum paciente, eu reforço com ele, eu reforço com ele, eu explico para ele o que está acontecendo, eu explico todas as situações, então fazer o procedimento com calma. Importante, lavagem sempre das mãos. Então você vai lá, lava a tua mão, passa um álcool gel se você achar necessário, coloca ali a sua luva, sempre para realizar o procedimento com luva. Pessoal, eu já fiz cursos, né, que um colega treinava no outro e todo mundo sem luva, ninguém usava luva, aquela coisa desleixada, sabe. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque as complicações descritas, elas estão relacionadas com má asepsia ou uma não né, uma asepsia inadequada. Então vamos voltar para cá. E olha aqui, né, esse artigo aqui, ó, ele é um artigo que foi publicado aqui em 2017, está aqui até o número DOI do artigo, né, a referência está aqui se você quiser. O que que esse artigo coloca? Olha aqui, ó, placas, eritema purpúricas, né, geográficas em pontos de injeção de mesoterapia na região do abdômen. Então, olha só que interessante, né? Isso daqui, ó, foi uma aplicação feita em dermato funcional. Provavelmente a aplicação aqui foi, né, para gordura localizada, para lipase, né. Então, observam que a técnica de asepsia foi péssima, olha a necrose, né, quase que a paciente teve, né. Então, isso que vai acontecer se você não tomar cuidado. Aqui, a mesma coisa, olha essas placas aqui, ó, estou passando ali o mouse, né, ó, observam nessa aqui, ó, bem nessa região, ó, então observam que parece até que tem umas bolhas com líquido dentro, com linfa, né, mas olha só, eu tenho um processo inflamatório bem importante aqui nessa região, por quê? Isso foi uma técnica inadequada, tá bom? E aqui esse outro artigo, é um artigo também que a referência foi 2011, então ele mostra aqui, ó, enfermidades infecciosas e, eles fizeram lâminas mostrando ali a microbiologia clínica, tá? Então a aplicação de nódulos subcutâneos depois da aplicação, de mesoterapia. Então olha só, né, aqui nós estamos vendo a formação de um nódulo subcutâneo, ó, fistulizado, então fez uma fístula nessa região. Olha aqui, eu estou enxergando uma outra lesão. Olha aqui, estou vendo a aparição também de um novo nódulo aqui, ó. E quando jogou né, quando pegou esse material e levou para a lâmina, levou para a microscopia, percebam, né? Aqui nós temos ó, áreas mostrando um exudato, ó, purulento. Olha só como é uma lâmina muito irregular. Olha aqui, ó, um exudato bem purulento, né? Visualização de bacilos, né? Então, as complicações, elas vão aparecer, tá? Elas vão aparecer se vocês não tomarem cuidado, se vocês não tomarem cuidado. Então, o ponto que eu quero destacar com vocês é o seguinte: sempre, sempre, vou até ampliar minha tela aqui de novo, ó.
E vou deixar até um convite aqui para o colega, tá? Então, tá aí nas minhas redes sociais, então para vocês, se puderem seguir, se inscreve lá também no nosso canal no YouTube, tem vários materiais, inclusive tem um material sobre mesoterapia lá para você, beleza? Então, assim, eh, façam a técnica com calma, façam a técnica com tranquilidade, expliquem para o paciente: "Olha, fulano, eu vou aplicar aqui em você uma técnica chamada mesoterapia. Essa medicação ela vai ficar na sua segunda camada da pele, nós vamos ter uma ação local, nós vamos ter uma ação central, vai ter uma ação no sistema imunológico", explica sobre o mecanismo de ação da técnica para o paciente. Por quê? Isso tudo vai ter uma grande diferença no seu resultado. Você vai dar para o seu paciente segurança, você vai dar tranquilidade para ele, claro, para ele sempre confiar no que ele está sendo submetido, ok? Então, fica aqui mais uma aula com relação aos efeitos, né, e as possíveis complicações, tá? Não é que isso vai acontecer. Até hoje, na nossa clínica aqui, nós não tivemos um paciente que sofreu esse tipo de lesão. E olha que eu pratico aqui os injetáveis, né, diariamente. Então, tomem cuidado, tomem muito cuidado e orientem o paciente, beleza? Qualquer sinal que ele tiver, ele tem que relatar para você, ele tem que explicar o que está acontecendo e você vai direcionar talvez para um outro colega para fazer alguma avaliação. É raro acontecer, mas vocês viram que os artigos citam isso acontece. Então, bora lá para a próxima aula. Cuidem-se e bons estudos para vocês, pessoal. Mesoterapia vai fazer uma grande diferença na vida dos seus pacientes, beleza? Então, é só ter cuidado, é só ter cautela e calma, calma na hora de realizar os procedimentos, beleza? Então, é isso aí, um abração e até daqui a pouquinho na próxima aula.